Eficiência, fazer mais com menos. Eficácia, fazer algo que vai atingir o objetivo. Efetividade, você faz as duas coisas. Você faz mais com menos e atinge o seu objetivo. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Zestcast de frente com a Manu. Bom, gente, seguindo aqui, nós estamos falando deste livro, que é um livro que me acompanha há muitos anos, Execução, a Disciplina para Atingir Resultados. E hoje nós vamos falar sobre gente, sobre pessoas. Olha só, neste livro, nesta parte que nós estamos, a gente vai focar em ter pessoas certas nos lugares certos. E o objetivo aqui, né, é a gente mostrar que não adianta ter uma estratégia brilhante se você não tem os executores nos lugares certos. Se você quer uma empresa, atenção, se você quer uma empresa de alta performance, vocês precisam ter pessoas certas nos lugares certos. Pessoas são o ativo mais sensível que nós temos. Né? E temos que tratar isso com muita justiça meritocrática. Por isso a gente fala tanto sobre sistemas de incentivos aqui no nosso canal. Não é sobre demitir, é sobre colocar as pessoas onde elas podem brilhar ou dar feedbacks construtivos que elas possam evoluir. Um bom processo de pessoas vai diferenciar quem contribui de quem está apenas presente. Igual a planta dentro das empresas, que eu vejo muito. E aí, gente, quando eu falo isso é com muito respeito, tá? E a gente vai falar hoje sobre o erro de focar no o que antes do quem. Olha isso, presta atenção nisso. O que antes do quem. Vamos lá, Vanessa? Bora lá, Manu. Oi, pessoal. Então, nós vamos começar hoje. E eu já vou começar bombardeando, tá? Começar com as perguntinhas. Bora? Bom. Manu, o capítulo 5, ele começa com uma afirmação ousada. O processo de pessoas é mais importante do que a estratégia ou o operacional. Nas tuas consultorias, tu vê muito dono de empresa XPTO gastando energia no plano de 2026, mas com equipe errada para entregar 2025? Gente, erro clássico. O livro diz que se você não acertar no processo de pessoas, não vai atingir o potencial máximo ou ideal ou aceitável do seu negócio. A estratégia é apenas um mapa. Quem que vai dirigir o carro são as pessoas. Imagina, você tem a estratégia construída, desenhada, desdobrada, mas quem que vai pilotar essa estratégia? Quem que vai executar? São as pessoas. Eu entro nas empresas, Vanessa, e o dono ele quer dobrar o faturamento, aumentar a eficiência operacional, aumentar a margem EBITDA, mas ele tem um gerente que não aguenta. Não tem um vendedor que não vai. Ele não quer aprender. E os incentivos, ele brilha, porque ele vai mostrar exatamente isso, desempenho e performance, em números. O que o DNA da execução, né, e quem que está ocupando aquele espaço está fazendo. Recentemente, tem um caso, né, de uma empresa onde a gente foi lá, desenhou o programa, 2 programas de incentivos, de sistemas de incentivos. Um para um diretor-geral de incentivo de longo prazo e revisitamos os incentivos de curto prazo, que são aqueles bônus, gratificações, PLRs que a gente paga anualmente. Mas assim, gente, nós destrinchamos os 2 programas, fomos nas suas granularidades. Quando foi em janeiro, falei, olha, tá pronto, mas vocês precisam olhar agora para os ritos, para os rituais e para as pessoas que estão nesses lugares. Não vai adiantar a gente começar este programa sem a gente olhar para estes pilares. Ok, dito e feito. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, fomos para a reunião de resultados e o resultado não veio. E aí eu tinha, né, comunicado e recomendado essa diretriz, que nós precisávamos fazer este trabalho de gente. Me liga, dono dessa empresa. Manoel, não está indo, não está funcionando. Assim, bom, mas vocês fizeram este trabalho, né? Porque a gente combinou de vocês fazerem internamente. Não fizemos, precisamos de você. Tá bom, traz aqui que a gente vai olhar para isso.
E aí agora, eles têm duas linhas lá, de ataque e de cultivo, que a gente chama, né? De busca de vendedor, e a gente chama também de hunter, né, de caçador de receita, e aqueles que ficam ali na retaguarda, que é para fomentar as vendas que já existem, ou seja, aumentar ali a venda daqueles clientes que já estão dentro de casa e não estão com as pessoas certas, nos lugares certos. Os perfis, as características. Então, imagina o seguinte: no pilar de processos, quando a gente olha para ele, a gente desejável que a gente olhe um tripé: pessoas, processos, tecnologias. Hoje, gente, não existe empresa que consegue trabalhar sem um mínimo de tecnologia inserida em seus processos. Então, a gente desenhou processos, eles têm oportunidades ainda de tecnologias, mas o pilar de pessoas está como muleta. Então, tem que olhar para esses 3 pilares, tem que olhar muito para quem vai executar. E este livro fala muito sobre execução e sobre ter as pessoas certas nos lugares certos. Então, próximo tema aqui que a gente vai falar aqui, a falta de precisão na escolha dos líderes. Que causa que o livro traz para a gente, Vanessa? O livro menciona que muitos líderes na empresa X falham porque não são avaliados com precisão. Eles são escolhidos por amizade ou por feeling. Porque o julgamento sobre as pessoas costuma ser tão falho? Tem um trem chamado metodologia aos livros aqui, ou método, né? A falta de critério técnico e o realismo, né? Lembra? Insisto no realismo. Levam os donos de empresas, os donos e as donas de empresa, né? E os líderes a cometer essas falhas. Porque não é estabelecida ali metodologia para poder fazer a avaliação dessas pessoas. Então, o livro fala, né, que um processo de pessoas de qualidade avalia os indivíduos de forma precisa e profunda. Aqui na Zeste, a gente traz essa precisão. Recentemente, eu cheguei numa empresa e é bem interessante esse caso, que eu fui pegar a avaliação de desempenho e ela tinha nada mais, nada menos que 180 critérios. Imagina você com um time de 10 pessoas avaliando 180 itens. Sem chance. São 1.800 itens para você olhar. 10, é isso mesmo, né? 180 vezes 10 é 1.800, né? É isso mesmo, estou falhando aqui. Gente, assim, imagina, de 6 em 6 meses você avaliar 1.800 linhas, né? Porque você vai ter que fazer um item para cada pessoa. Se cada pessoa tem 180 litros, você tem 10 liderados. Então, a eficiência, não só o método, mas a eficiência desse modelo de avaliação, ele tem muito a ver. E aí a gente fez uma revisão nesse sistema de avaliação, onde a gente categorizou por níveis, né, de senioridade desses colaboradores e também dessas características. A gente trouxe esses 180 itens para 15 itens, e ainda está grande, mas tudo bem, a gente vai fazer uma transição em 5 pilares, onde a gente está avaliando performance técnica, onde a gente está avaliando a parte de governança, onde a gente está avaliando fit cultural, que é atitudes, né, em relação à cultura daquela empresa, e a gente está trazendo essa nova proposta para essa empresa para que ganhe celeridade com qualidade, né? Então, com qualidade, a gente está falando, né, de critérios bem estabelecidos para que aquela avaliação ela seja de fato ali eficiente, aliás, efetiva, que é a junção da palavra eficiência e eficácia. Sabe a diferença dessas duas palavras e que torna a efetividade, Vanessa? Eficiência e eficácia. Pegadinha. Eficiência é tu ser eficiente e eficácia é tu ser eficaz. Sei lá, Manu. Eficiência, fazer mais com menos. Eficácia, fazer algo que vai atingir o objetivo. Efetividade, você faz as duas coisas. Você faz mais com menos e atinge o seu objetivo. Fica a dica aí da palavrinha, dessa junção de tudo isso. Muitas das vezes, o que eu vejo as empresas fazendo?
Elas têm eficácia, mas não têm eficiência. Ou têm eficiência e não têm eficácia. A eficácia, ela é mais qualitativa. Você tem um objetivo a ser alcançado. A eficiência, você está olhando para recursos que são utilizados para aquele objetivo. E a junção disso tudo é a efetividade. Queremos ser efetivos, então. Queremos ser efetivos, não eficientes ou não eficazes somente, né? Tem que ter a junção dos dois. Mas partindo aqui para o próximo bloco, a gente vai falar sobre o candidato ideal e o executor real. Olha, reflexivo isso daqui. Manu, então, né, há um caos, nós e os nossos causos, no livro sobre a empresa XPTO, procurando um líder para uma unidade em crise. Eles tinham um candidato com um currículo impecável, mas que não tinha energia para execução. Como tu identifica esse falso brilhante? O executor, Vanessa, é aquele que tem energia, ele transmite, é pele. O gestor precisa sentir isso. Eu estou fazendo vários processos seletivos, né? Acompanhando vários processos seletivos para uma empresa, e veio um perfil exatamente assim. O cara com uma bagagem de mais de 20 anos, com muita experiência, que teve resultados incríveis em grandes corporações aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Mas eu fui entrevistar ele, eu falei, tá. E eu instigo, sabe? Eu, além de ter uma característica muito minha de leitura de pessoas e de ambientes, muitas vezes num processo de entrevista, a pessoa está nervosa, é um momento ali delicado, né? Ela está sendo colocada à prova. Tem muitas críticas de processos seletivos, né? E não vou entrar nessa temática agora, mas eu explorei tudo para poder ver como é que seria essa energia, como é que seria esse perfil de executor no dia a dia. E aí não tinha. E eu precisava disso, eu precisava que fosse aquele negócio. É muito comum a gente. Tem uma frase muito dita: contratar por competências e demitir por habilidades e atitudes. Isso é uma realidade. Então, a provocação, principalmente para quem está fazendo processos seletivos, assim, a jornada de um colaborador não é pautado somente em experiências e em conhecimentos técnicos. A gente precisa, né, que tenha o famoso chá, competências, habilidades e atitudes. Não adianta a gente ter só um. Muitas das vezes, recentemente, eu contratei uma pessoa, olha que interessante essa história. Eu precisava de um perfil que tivesse muito sobre habilidades e atitudes, e eu estava super disposta a ensinar as competências técnicas. Essa pessoa tinha formação técnica, mas nunca tinha trabalhado naquele segmento. Eu falei assim, você está disposta a aprender? Está disposto a né, vivenciar esses conhecimentos técnicos, mas na execução? E eu fui instigando e já de primeiro falei assim, essa pessoa tem vontade, ela está precisando de uma oportunidade, ela tem atitude, vamos moldar aqui, é um diamante super bruto para poder trabalhar. Então, né, esse falso brilhante que você comentou, às vezes o astro da empresa não está entregando resultado, enquanto alguém silencioso está batendo todas as metas de execução. Então, tem que ter muita leitura. Hoje, com tantos artifícios tecnológicos, substitui essa avaliação? Eu acho que não. Você pode ter ali, e é engraçado que o meu sócio é da área de tecnologia, e ele foi testar uma plataforma onde tinha uma IA muito boa fazendo entrevista. E eu acompanhei, fiquei do lado olhando. E aí eu falei assim, ela não vai captar esses pontos aqui, deixa eu testar. E fiquei lá com meu caderninho anotando. E dito e feito. Por quê, gente? Nós não vamos ser substituídos por máquinas, mas nós seremos substituídos por pessoas que sabem usar máquinas. Então, precisa ter ali, sempre tem que ter o olhar de pessoas, né? E usando tecnologias, isso não é diferente. Isso pode ser até polêmico, eu já estou esperando aqui os vários comentários e pessoas falando, mas é polêmico mesmo.
Mas na minha perspectiva, a gente precisa do olhar de gente, porque nós estamos trabalhando com gente a todo momento. E gente vai passar mal, e gente vai ficar doente, e gente vai ter um dia ruim na família, que não vai ter aquela performance. O líder tem que estar muito próximo das pessoas. E para fechar esse bloco, contando uma historinha, eu fui acompanhar uma empresa onde tinha uma colaboradora cheia de gás, de energia, querendo aprender, e o líder não estava fazendo a agenda 1 a 1 com essa pessoa, que é a agenda onde ele troca, onde ele prioriza, onde ele, que a gente chama muito lá em Minas, desgarra o que está agarrado. E essa pessoa, ela migrou de áreas completamente diferentes, de segmento. Então, ela precisava de orientações. Não que ela não quisesse ou não tivesse autonomia, proatividade, melhor falando, proatividade. Mas era todo mundo muito novo. Então, o líder tem que estar junto com o seu liderado. Eu contratei uma pessoa recentemente, onde não tem ali uma vivência corporativa. Eu faço meia hora todos os dias, vou fazer isso durante um período de 3 meses, para trazer essa segurança. Essa semana me trouxe uma preocupação. Manu, esse processo eu nunca fiz. Eu estou receosa e está tendo uma transição dessa tarefa de uma outra pessoa para ela e tal, e essa pessoa que está transitando, né, ela está ajudando ali e está fazendo junto. Eu tô assim, por que você tá nessa ansiedade? Esse momento nem chegou ainda de você fazer sozinha. Vive esse momento da transição primeiro e a gente vai testar se você consegue sozinha. Senão eu vou estar aqui, eu vou estar junto. Então, talvez eu tenha trazido mais temas aqui, mas eu tô querendo dizer que pessoas certas nos lugares certos, com os líderes certos, vão trazer uma performance muito extraordinária para as empresas e para os resultados. Passando para o próximo bloco, nosso último bloco aqui de hoje, nós vamos falar sobre criando um banco de talentos para o amanhã. A gente tem que pensar no futuro. E eu tenho um caso interessante, mas vamos falar aqui, o que você vai me perguntar sobre isso? Manu, então, para encerrar, o livro fala que o processo de pessoas precisa olhar para o futuro, criando um banco de talentos, como tu acabou de falar. O IMP ajuda o dono de empresas a saber que ele pode promover, ajuda ele a entender quem ele pode promover daqui a um ano. Não só o IMP, mas e o CP também, a avaliação de desempenho, o Ninebox, né, para você classificar e plotar ali no Ninebox como é que estão os seus talentos. São todos elementos que vão, né, atribuir características para essas tomadas de decisão. Mas eu vou fazer um incremento aqui. Recentemente, a gente está trabalhando numa empresa, uma incorporadora, onde tem muita dificuldade de encontrar pessoas ali na área de obras. E a gente falou assim, você já não é uma empresa pequena, você já é uma empresa de média para grande. Está na hora de pensar em programas como um programa de trainee, para formar base. A base, né, ela precisa estar sólida para que você possa promover quem está já em lideranças intermediárias. Porque como é que você vai promover lideranças intermediárias a cargos maiores se você não tem uma base sólida também para poder, né, o famoso subir nessa escadinha? Então, o processo de pessoas ele deve estar vinculado a marcos estratégicos. Se o objetivo é crescer, as pessoas e os executores têm que aguentar esse tranco, né? Tem que estar preparados. Precisa ter um bom processo de avaliação de desempenho e um plano de desenvolvimento individual para cada pessoa, né? A performance dos resultados dos sistemas de incentivo, o IMP, que é muito utilizado em sistemas de comissionamento, vendas, e o ICP, que é de longo prazo, que geralmente a gente paga ali de 6 em 6 meses ou anualmente, ele vai te mostrar como está a performance dessas pessoas. Mas o complemento das características, uma coisa é o que entregar, outra coisa é como essas entregas estão sendo realizadas, né? Isso tudo, a junção disso tudo vai fazer ali, né, uma grande diferença. Então, encerrando o ciclo de hoje, gente, pessoas certas nos lugares certos, com elementos de avaliações também adequados àquela empresa, àquela cultura, farão toda a diferença para um resultado, né, extraordinário. Pessoal, é isso por hoje. Vou fechando aqui o nosso bloco.
Eu espero que vocês tenham gostado. Querem saber mais sobre mecanismos de gestão de pessoas? Têm dúvidas? Querem explorar mais esse tema? Tragam aqui nos comentários. Curtam o nosso vídeo. Se inscrevam no nosso canal. Compartilhe para que isso chegue a mais pessoas e mais pessoas a gente possa colaborar e compartilhar aqui as nossas experiências. Afinal, são 21 anos de gente de gestão, né, Vanessa? Meu Deus, agora aumentou mais um. Agora é 21. Pois é, gente. Agora, em julho, estou fazendo 21 anos de carreira. Jesus amado. É isso. 21 anos de idade, tá, gente? De carreira. Não é de idade. De idade vão ser 41 aninhos somente. Desculpa. Bom, gente, obrigada. Até a próxima. Nos vemos no próximo episódio. Obrigada, Vanessa. Beijo.